Bem-vindos a mais uma exploração detalhada do nosso material de origem. Hoje vamos mergulhar a fundo num tema denso e super intrigante, o dossiê contraditório número 6. Este é um daqueles documentos fascinantes que pega nas controvérsias históricas de virologia e traça paralelos, digamos, bastante surpreendentes com os alertas de saúde pública que vemos hoje em dia. É, no fundo, uma viagem sobre como a ciência, a comunicação social e o tal consenso se misturam quando há uma crise de saúde. Por isso, sem mais demoras, vamos lá perceber exatamente o que estas páginas nos revelam. O nosso roteiro para hoje está dividido em 5 partes fundamentais. Vamos passar pelo aniversário do HIV, a famosa tese de Peter Duesberg, o paradoxo de Kary Mullis, o eco do alarmismo e fechar com a sombra da virologia. Arrancamos já de seguida. Ponto número 1. O aniversário do HIV. É aqui que toda esta narrativa começa a ganhar forma. Reparem bem nesta cronologia, porque é como se fosse um mapa de todo o documento. Tudo arranca em 1984, quando o HIV foi anunciado ao mundo como a causa provável da SIDA e, detalhe importante, isto aconteceu antes sequer de haver artigos científicos revistos por pares sobre o assunto. Depois, damos um salto para 1996, com a publicação de um livro altamente polémico que abalou as águas. E, curiosamente, o dossiê atira-nos diretamente para 20 de maio de 2026, uma época em que alertas sobre o ébola e o antavírus dominam as gordas dos jornais. O texto usa esta linha do tempo para nos mostrar uma espécie de padrão, desde os primórdios da virologia até ao alarmismo mediático da atualidade. Ora, o dia 20 de maio costuma ser de festa na comunidade científica, marcando a descoberta do HIV. Até deu direito a um prémio Nobel, mas o dossiê que estamos a dissecar olha para isto através de uma lente muito crítica. Para os autores do documento, esta é uma celebração ensombrada por cientistas de peso que se atreveram a remar contra a maré. Pessoas que, mesmo estando dentro do sistema, questionaram a base absoluta daquilo que nos era vendido como um facto científico inquestionável. O que nos leva diretos à nossa segunda secção, a tese de Peter Duesberg. Vamos conhecer a primeira grande voz dissidente desta história. A origem de grande parte deste debate histórico está exatamente aqui, num livro de 1996 chamado Inventing the AIDS Virus. O autor, Peter Duesberg, não era propriamente um cientista de vão de escada. Estávamos a falar de um virologista de renome, membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e um verdadeiro pioneiro nos retrovírus. Neste livro, ele lançou uma crítica demolidora ao establishment da virologia. Em vez de alinhar com o consenso oficial, Duesberg meteu o dedo na ferida e apresentou uma tese que chocava de frente com tudo o que a saúde pública estava a fazer na altura. Mas qual era a diferença, afinal? Bem, a visão oficial dizia, e diz, que o HIV é um vírus infeccioso que causa mais de 30 doenças pré-existentes, como a tuberculose, por exemplo, quando há anticorpos do vírus. A visão de Duesberg era o oposto. Ele argumentava que a SIDA não era sequer uma doença contagiosa. Para ele, tratava-se de um conjunto de síndromes provocadas por fatores de risco, como o uso pesado de drogas recreativas e, paradoxalmente, a extrema toxicidade dos próprios tratamentos recomendados, como o AZT. O documento reporta esta fratura gigante na ciência, sublinhando que, para Duesberg, o remédio estava a fazer mais estragos que a alegada doença. E a história complica-se ainda mais. Avançamos para a secção 3 para conhecer outra figura central abordada no texto, o paradoxo de Kary Mullis. Imaginem só. Kary Mullis ganhou o Prémio Nobel da Química em 1993 por ter inventado o teste PCR. No entanto, no prefácio que escreveu para o livro de Duesberg, ele partilha uma frustração gigante. Mullis conta que estava a escrever um relatório onde afirmava que o HIV era a causa provável da SIDA e decidiu ir procurar o artigo científico original que provasse isso mesmo. Perguntou a colegas, vasculhou computadores, chateou peritos em conferências e nada. Ninguém lhe conseguiu dar o estudo fundamental que comprovasse, preto no branco, que o HIV causa a SIDA. O dossiê levanta aqui um paradoxo absolutamente brilhante. Pensem nisto. A invenção do PCR por Mullis é celebrada em todo o mundo. Tornou-se a base da virologia moderna e foi usada à exaustão recentemente. No entanto, o próprio inventor da técnica foi completamente ignorado e marginalizado pelos seus pares quando exigiu provas reais para a narrativa do HIV. A fonte defende que isto mostra bem como o sistema funciona. A genialidade de um cientista só é validada enquanto ele não sair da linha e não questionar a narrativa dominante. Passamos agora para a secção 4, o eco do alarmismo. Vamos ver como o dossiê puxa todo este passado para os dias de hoje. Se olharmos para os eventos descritos no texto sobre maio de 2026, é como olhar para um espelho do passado. A fonte descreve como a Organização Mundial de Saúde se mostrou profundamente preocupada com um surto de ébola no Congo. Imediatamente, a comunicação social pegou nisso, amplificando o medo, criando manchetes urgentes e ligando o surto a grandes ajuntamentos de pessoas. É o medo a espalhar-se como fogo.
E esta tabela ajuda-nos a visualizar exatamente o paralelismo do dossiê. Antigamente, a imprensa assustava o mundo com uma nova praga global. Em 2026, é o alarmismo sobre o ébola no Congo, na mesma altura em que a seleção ia lá jogar para o puramente do Mundial. Nos anos 80, havia a pressa de prescrever o tóxico AZT, agora a pressão é para aprovar à pressa vacinas experimentais de mRNA, e tal como as vozes discordantes eram caladas no passado, o documento relata que em 2026 se ativaram protocolos de emergência num hospital em Lisboa por suspeita de antavírus, num doente que, no fim de contas, testou negativo. É a segunda fonte, um ciclo de pânico que teima em repetir-se. O que nos traz à nossa última paragem, a secção 5, a sombra da virologia. Aqui, condensamos as grandes lições deste documento. A grande conclusão da fonte é um aviso muito direto sobre a perigosa dinâmica de aparece um vírus, faz-se logo uma vacina imediata. O dossiê critica a forma como este consenso apressado favorece sempre soluções de alta tecnologia e cheias de pressa, muitas vezes com material genético novo, atirando para o lixo medidas clássicas de segurança e nutrição que já conhecemos bem. É um forte apelo à verdade rigorosa e ao debate transparente, longe da pressão de interesses obscuros. E os autores não se ficam pela teoria, deixam recomendações bastante práticas para os jornalistas. O que pedem? Basicamente, questionem a narrativa oficial. Pedem enorme cautela com o salto para as vacinas experimentais de mRNA e sugerem que o foco seja na segurança e na nutrição. Chegam mesmo a mencionar a quercetina pelo seu perfil seguro e antiviral. Para além disso, pedem que se dê contexto real aos riscos. Não esquecer que, por exemplo, o ébola transmite-se por fluidos corporais. Logo, o risco de uma pandemia global relâmpago é bastante mais contido do que pintam. Resumindo e concluindo, parem com o alarmismo fácil. E para fechar esta exploração, deixamos no ar a grande questão que ecoa em todo o documento. Quando uma crise de saúde bate à porta, onde é que traçamos exatamente a linha entre a urgência que precisamos de ter e a supressão pura e dura do verdadeiro debate científico? É um pensamento provocador que as fontes nos lançam, desafiando-nos a exigir provas e transparência em vez de apenas seguir o pânico das notícias. Fica a reflexão. Muito obrigado por nos acompanharem nesta viagem e até à próxima análise.